Jesus, a paz do Senhor, queridos. A paz gloriosa, bendita, maravilhosa de Jesus. A paz que excede todo entendimento. Que essa paz esteja conosco neste dia de hoje. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Estúdio FM para levar até você o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Amém, queridos? A paz, Ritinha. Louvado seja Jesus, né? Que estamos aqui para falar mais um pouquinho do amor de Deus, falar da sua palavra forte, poderosa. Nós cremos nessa palavra, que ela é poderosa para fazer milagres nas nossas vidas, fazer transformações necessárias para nós. Ela é uma palavra que rega um jardim. Aleluias! Louvado seja Deus. Vamos orar, queridos, para nós começarmos a nossa programação de hoje debaixo da proteção do nosso Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer, não é verdade? Louvado seja Jesus. Olha a luz aqui. Deu uma escurecida. Ai, minha garganta, será que é hoje? Meu Deus, ajuda, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos aqui mais uma vez para a Tua glória, para glorificar o Teu nome, para enaltecer a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ser conosco mais uma vez nesta programação, venha nos abençoar. Toma as nossas vidas, a minha e da Ritinha e de todos os que nos ouvem, nas suas mãos. Faz de nós, Senhor, jardins fechados para Ti. Que nós sejamos flores que exalam o bom perfume de Cristo por onde quer que passamos. Nós carecemos da Tua bênção, do Teu favor sobre nós. Estenda sobre nós a Tua mão poderosa, a Tua mão de bênção. Em nome de Jesus. Eu sei, meu Deus, que Tu és um Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos. Basta somente confiarmos no Senhor. Ajuda na nossa incredulidade. Põe por terra tudo aquilo que nos afasta de ter uma fé verdadeira no Senhor. E crer que Tu és um Deus fiel na vida daqueles que Te buscam. Que Tu és um Deus que se deixa achar por aqueles que Te buscam, ó Pai. E que quando nós estamos nas Tuas mãos, nós estamos seguros, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Abençoa, Pai. Tira toda os males do maligno. Tira, põe por terra tudo aquilo que nos atrapalha, em nome de Jesus. Toda doença põe por terra. Todo mau pensamento, toda falta de positividade põe por terra, toda tristeza põe por terra, toda depressão põe por terra, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que Tu és fiel e faz acontecer milagres nas nossas vidas. Entregamos a Ti a nossa vida, Pai. Entregamos a nossa cidade nas Tuas mãos. Entregamos o nosso país nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos Israel, entregamos o Oriente Médio, todos os países que estão em guerra, que haja paz. Faz cessar a guerra, Senhor, até os confins da terra. Corta o arco, quebra as lanças, destrói os carros e os cavaleiros no fogo e proclama a Tua paz, Jesus. Nós Te aguardamos, ó Deus querido, para que Tu venhas sobre nossas vidas, trazendo a Tua shalom, a Tua paz, que excede todo entendimento. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Glórias a Deus, queridos. Deus é bom, né? Deus é bom. As coisas continuam acontecendo, as profecias continuam cumprindo. Vai prestando atenção lá no Oriente Médio, né? Tudo que acontece lá, porque tudo diz a respeito da volta de Jesus. Nunca se esqueça, né? Como sempre a minha mãe pergunta para mim: nossa, por que lá, na terra onde Jesus nasceu, acontece todas essas coisas? Eu falo: mãe, justamente por isso. É porque Ele nasceu lá, é porque Ele vai voltar lá. E o inimigo quer atrapalhar o plano de Deus. Mas ele jamais conseguirá, porque maior é Deus e as palavras do Senhor não caem por terra. Aleluia, vai se cumprir. Em nome de Jesus. E também nas nossas vidas, queridos, se cumprirão todos os propósitos de Deus. Todos os propósitos de Deus serão cumpridos, porque Deus não é perdedor. Deus é ganhador, Ele é o general da guerra, é Ele quem peleja, então nós seremos vitoriosos. Então somente creia, confia e obedeça. A palavra mais certa para que tudo aconteça de acordo com a vontade maravilhosa de Deus é a obediência que nós devemos ter quando nós colocamos a nossa vida debaixo das mãos poderosas de Jesus. A obediência é tudo, tá bom?
Então não esqueça disso, aleluia. Glórias a Jesus. Quando nós estamos debaixo da obediência, o Senhor trabalha em nosso favor, nós podemos descansar. Amém? Então tá, então vamos lá meditar na nossa palavra de hoje. Vamos dar uma passeada aqui na Bíblia por uns jardins. Quero falar hoje de jardins, porque a palavra diz, né? Isaías, lá no capítulo 58, ele fala assim, Deus fala, né? Através do profeta, eu quero fazer de vocês um jardim regado. Olha que coisa maravilhosa. Deus quer fazer, Ele quer. Agora, você quer ser um jardim regado de Deus? Pensa bem na maravilha que isso é, um jardim regado de Deus. Então, nós vamos falar do primeiro jardim, depois a gente vai para outros. Amém? Pegue aí a sua Bíblia, ou então ouça com atenção a palavra de Deus. Aleluia. Vamos ler. Meu Deus. Capítulo 2 do livro de Gênesis fala assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que o Senhor fez? Quando ele fez o homem e a mulher, ele tomou o homem e pôs o homem no jardim. Aleluia. No versículo 8, né, um pouco antes, fala assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Aí depois ele vem e fala, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus fez um local maravilhoso para nós. Jardim do Éden, jardim de delícias, um paraíso. O que tinha lá? Tudo que o homem precisava, tudo. E Deus só deu uma ordem, né, que nós sabemos. Desta árvore aqui você não vai comer, porque dela você não pode. Só deu essa única ordem para o homem não fazer. Do resto ele podia fazer tudo, né? Além de cumprir e obedecer a ordem que Jesus deu, que era para cuidar e para lavrar o jardim. O homem foi e desobedeceu, quis a mulher comer do fruto da única árvore que Deus falou que não era para ela comer. Mas ela foi e comeu, desobedecendo. Por quê? Ela deu ouvidos a Satanás, que com uma voz bem suave, não chegou com chifre, não chegou com aquele garfo, não chegou que nem um monstro. Não. Ele chegou num animal mais lindo que tinha lá, que era a serpente. Então ele enganou. Mas por que ele enganou? Porque Deus conseguiu enganar. Porque Deus colocou dentro de nós a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. E quando nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas escolhas. Estávamos num lugar maravilhoso, num lugar de delícias, num paraíso. Porém, a vontade, o desejo de ter algo além foi maior. Às vezes, querido, a gente se perde na nossa vida porque nós queremos algo que não precisava para nós. Era só a gente se contentar com aquilo que Deus deu, com o paraíso que Deus deu para nós. Mas dentro de nós, essa coisa vai querer mais. E no que nós queremos mais, ver o que está lá do outro lado, é que a gente se decepciona, a gente se perde. A gente perde até a nossa salvação. Porque foi isso que aconteceu. Eles estavam num jardim com tudo de maravilhoso. Mas dentro deles, dentro de Eva e de Adão, brotou, né, um desejo de querer ouvir a Satanás. Se Deus falou não, era não. É tão fácil obedecer, não é? Fala a verdade. Deus falou, faz isso, faz. Não faça isso, não faça. É fácil. É fácil quando você confia naquele que te deu a ordem. Agora, quando você desconfia daquele que te deu a ordem, aí você fica pensando, mas será que vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir? Mas será? Mas será? E o Senhor está nos chamando para ter uma fé verdadeira, não é para duvidar dele e ficar falando, mas será? Nós temos que entender que Deus é perfeito, Ele sabe o nosso amanhã. Bom dia, Mônica, querida, Deus abençoe sua vida, querida. Amém. Então, essa dúvida no Criador, que
que entrou dentro de Adão e Eva. E isso fez eles darem ouvidos à serpente. Aí eles foram e fizeram aquilo que a serpente estava propondo. E a serpente estava propondo que tinha algo melhor que o paraíso de Deus. Agora, vê se tem condição uma coisa dessa. Será que existe algo melhor do que Deus para nós? Será que existe algo melhor do que os projetos de Deus para a nossa vida? Não existe. Mas Satanás vai chegar falando sempre para nós. Ah, mas se eu fosse você, eu não acreditava muito no que Deus falou, não. Na verdade, Deus não quer o seu bem. Porque, no fundo, foi essa conversa que a serpente teve. E Eva acreditou, e Adão também acreditou, e eles comeram do fruto que não poderia ser comido. Aí que eles internalizaram mesmo dentro deles o poder da desobediência de Deus. Porque aí eles comeram, né? Comer, significa internalizar, trazer para dentro. Aí algo que estava mais ou menos por fora foi para dentro do ser humano, que é a vontade de desobedecer a Deus. Essa rebeldia que nós temos, né, com o nosso Deus, de não querer ouvi-lo, de não acreditar que ele possa fazer o melhor para nós. Enfim, queridos, um dia depois que a serpente apareceu, aleluia, os olhos deles foram abertos, Deus chegou, perguntou para eles, né, onde é que você está, Adão? Adão fez toda aquela jogadinha. Ah, Senhor, eu tô aqui escondido porque agora eu não posso mais, né? Tô com vergonha, tô nu. Por quê? Porque quando eles pecaram, eles perderam a sua roupa de luz. Esse corpo glorioso que nós vamos ter quando Jesus voltar, era o corpo que eles tinham lá. E eles perderam essa luz. Então eles se sentiram nus. Tentaram fazer folha de figueira e tal. Aí Deus pergunta para Adão, por que você fez isso? Ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí pergunta para Eva, por que você fez isso, Eva? Foi a serpente que me enganou, que me seduziu. Ou seja, os dois ali já deram demonstrações de tudo que o ser humano é, da tendência do ser humano. Jogar a culpa em cima do outro. Nunca assume a culpa, né? Parece que eu vejo um presidente lá em Brasília até hoje, faz 2 anos e meio que o cara tá governando, ele ainda joga a culpa de tudo de errado no outro. Característica de Satanás, né? Herdada de Satã é essa. Nunca assume os seus erros, sempre é o outro. Queridos, sempre somos nós. Sempre somos nós. Quando nós reconhecemos que nós erramos, que nós fraquejamos, e fala, Senhor, nos ajuda. Aí sim o Senhor entra com providência e Ele vem nos ajudar. Mas enquanto nós estivermos delegando os nossos erros, passando para outras pessoas, culpando sempre aqueles que estão ao nosso redor, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso marido, é a nossa esposa, é os nossos filhos. Não, somos nós mesmos, nós é que somos errados. E a gente tem que ter essa humildade de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei. Fazer que nem o filho pródigo, né? Senhor, eu pequei. No dia que ele teve a consciência de que ele pecou, ele voltou para os braços do Pai. E ele foi totalmente honrado na volta para os braços do Pai. E é isso que Jesus quer de nós. Ele não quer essa atitude de Adão e Eva aqui. Enfim, queridos, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o dia que eles foram expulsos de lá, porque aconteceu tudo isso, teve esse diálogo, Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou Eva e Adão e tal, né? Então disse o Senhor Deus, no versículo 22 do capítulo 3 já. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor e guardava o caminho da árvore da vida. Aleluia. Quando eles foram embora, expulsos deste lugar, para que eles não ficassem eternamente nessa situação, porque lá no jardim também estava a árvore da vida eterna.
Eles não podiam comer. Agora eles já eram rebeldes, eles iam fazer tudo que Deus falou que não era para fazer, né? Satanás já estava dominando o coração deles. Então Deus mandou eles ir embora dali. E na porta do jardim Deus colocou 2 querubins com espadas flamejantes, falando: aqui vocês não vão entrar. Porque a eternidade vocês não podem adquiri-la. Aleluias. Tem 2 querubins aqui guardando este lugar. Aí, queridos, durante a história da Bíblia, durante a história de Deus com seu povo, nós vemos quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. E lá no meio da caminhada no deserto, Deus falou para Moisés fazer um tabernáculo. E lá, neste tabernáculo, nesta cabana que Deus mandou construir, também tinha uma cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E nessa cortina também tinha 2 querubins desenhados. Como se Deus estivesse falando: a eternidade está guardada. A eternidade está guardada. Na hora certa, vocês terão acesso a ela. Aleluia. Vera, minha querida, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bom dia. Aí, lá dentro, no Santo dos Santos, Deus também mandou fazer uma arca. Dentro desta arca, que a gente sabe hoje que representa a presença de Jesus nas nossas vidas, porque lá tem os 10 mandamentos, lá tem a área de Arão que floresceu e lá tem o pote de maná. Em cima da arca tinha uma tampa, em cima da tampa também tinham 2 querubins sobre ela, guardando aquela presença da eternidade. Aleluia! A eternidade sempre esteve guardada por anjos. A presença de Deus sempre esteve guardada por anjos. Aleluias! Mas, meu Deus, mas como que o homem vai ter acesso a isso? Durante o período de Israel, no seu tabernáculo e depois no seu templo, lá em Jerusalém, uma vez por ano, um homem, um sacerdote, ele poderia entrar com todo zelo naquela presença. Ele entrava até amarrado, para que se acontecesse alguma coisa com ele lá dentro, se ele morresse pela presença de Deus lá dentro, as pessoas iriam puxá-lo para fora, né, para ele não ficar morto lá dentro. Era assim. E aí foi passando o tempo. E a gente sempre com essa ideia de que a presença de Deus, a eternidade que nos aguarda, ela estava guardada por anjos, porque Adão e Eva não puderam ficar lá. Mas eis que um dia, aleluia, glórias a Deus, no livro de João, no capítulo 19, deixa eu ver aqui, aleluia, no capítulo 20, está escrito assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu apressadamente mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava os lençóis. Não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam da escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa. Agora começa, ó. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Aleluia! Você já pegou o mistério aqui? E disseram-lhes: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me
onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia. Você viu? Glória a Jesus. Onde Jesus estava, de novo num jardim, quando ele estava ali, morto, para ser ressuscitado, para reviver novamente, para dar acesso a nós, do livre acesso à eternidade, ao jardim de novo com Deus. Estavam ali, novamente, 2 anjos guardando aquele lugar. E eu arrisco a dizer que no mesmo lugar onde aconteceu aquela cena, lá no Éden, foi ali mesmo que Jesus também veio, neste mesmo jardim. Ele veio para falar, agora vocês têm acesso à eternidade. Agora os anjos não vão estar mais aqui para que vocês não possam. Porque agora, pelo sangue que eu verti naquela cruz, vocês têm acesso ao jardim do Éden. Vocês têm acesso novamente a Deus. Vocês podem ter de novo um relacionamento com Deus do jeito que Adão e Eva tinham lá no paraíso. Aleluia! Glórias a Jesus. É isso, é o mistério desses 2 anjos que vêm desde o Éden, acompanhando a trajetória humana. E Jesus veio para falar assim, acabou, agora vocês podem de novo entrar no jardim. Agora vocês podem de novo ter acesso a mim. Agora vocês podem de novo, assim como Adão e Eva teve. Eu vou começar um processo por dentro de vocês primeiro, porque o revestimento da glória virá depois, mas por dentro vocês já serão transformados, por dentro vocês já serão novamente como crianças, como Adão e Eva eram lá no paraíso, vocês terão novamente a condição de ter esta comunhão com o Pai. Aleluia, glórias a Deus. Então agora Jesus está mostrando para Maria, Maria, eu sou o jardineiro do jardim, Maria. Adão recebeu esta missão, mas Adão falhou, Adão não lavrou, Adão não cuidou, Adão pecou. Mas eu, o último Adão, como diz a palavra, que o apóstolo São Paulo fala, né? Mas eu agora, o último Adão, eu cuido do jardim do meu pai. E eu vou dizer para você, você é o jardim do meu pai. Porque Isaías já tinha profetizado anteriormente no capítulo 58 do livro de Isaías, ele diz assim, eu quero fazer de vocês um jardim regado. A partir daquele momento que Maria entendeu esse mistério dos anjos, ela pôde entender que o acesso estava liberado. E que agora o verdadeiro jardineiro, que na verdade ela pensou que estava confundindo ele com o jardineiro, mas ela não estava confundida, porque ele é verdadeiramente o jardineiro. Ele é o jardineiro que cuida do jardim de Deus. Porque o Senhor quer fazer de nós esse jardim, queridos. Onde Jesus foi sepultado, e lá também no Éden, nós lemos lá no começo aqui, que lá tinha árvores boas para comer, tinha flores e frutos, né? Porque no jardim tem o quê? Flores para perfumar e frutos para alimentar. No jardim também tem plantas que servem para o quê? Para remédio. Então Jesus, ele vem e como esse jardineiro, agora o último Adão que faz o serviço completo de Deus, para cuidar do jardim de Deus, para cuidar das árvores que o Senhor plantou na terra, árvores que dão frutos, que dão remédios, árvores que saram, árvores que curam, árvores que dão alimento, que dão sombra, árvores que perfumam este mundo de horror, esse mundo de trevas. Que árvore é você, eu te pergunto, no jardim de Deus? Quais os frutos que você tem dado? Você tem alimentado quem está à sua volta? Você tem dado, exalado bom perfume de Cristo para os que estão à sua volta? Como é que nós estamos enquanto jardim de Deus? E o Senhor diz, né? Vou ler para você, Isaías 58. Que coisa maravilhosa que Jesus fala. Aleluia, porque Ele quer fazer de nós isso. É uma coisa muito maravilhosa isso, irmãos. Olha o que Jesus fala aqui. Aleluia.
Aleluia. Isaías 58, 11. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os seus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aleluia. Eu vou ler antes também, que o Senhor fala. Ele começa assim, ó. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Olha, gente, isso, quando você gritar ao Senhor, ele vai falar, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar a vaidade, se abrires a tua alma ao aflito, se fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. É isso que o Senhor Jesus veio fazer. Aquele jardim que não foi cuidado por Adão. Ele recebeu a missão e ele não deu conta. Ele falhou na missão. Ele ouviu Satanás. Mas agora nós temos o último Adão, que ele veio para fazer, de cuidar do jardim de Deus. Ele mesmo fala, eu vou fazer de vocês um jardim regado, um jardim que floresce, um jardim que frutifica, um jardim que exala bom perfume. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Porque agora os querubins não estão mais lá. E nós temos acesso a quê agora, meus queridos? A eternidade. Aquilo que foi proibido para Adão e Eva. Nós temos acesso a ela. Pelo sangue de Jesus. Como diz a palavra de Deus, né? Pelo vivo caminho da cruz. Agora nós temos acesso ao Pai. E Ele quer cuidar de nós. E como é que se cuida de um jardim? Jardim é uma coisa maravilhosa, não é? Tanto que Jesus foi enterrado lá. E olha só que interessante. Quando Maria estava desesperada buscando o Senhor, onde que Maria foi encontrar com o Senhor? Ela buscava ele mesmo que morto, né? Porque o amor dela por ele era tanto, tanto, que ela queria o corpo dele. Ainda que é morto, ela queria ele. Então o Senhor procura Marias que buscam a ele. Só que agora nós sabemos que ele vivo está, né? Nós não vamos encontrar um Jesus morto, nós encontramos um Jesus vivo. E ele acabou de dizer aqui na palavra, quando vocês gritarem por mim, eu vou responder, eis-me aqui. E ela queria tanto Jesus e ele se manifestou para ela. Onde? No jardim. Porque quando nós estamos na posição certa, no lugar certo que ele quer, ele se manifesta a nós. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque-o no jardim dele. Seja você o jardim onde ele vem habitar. Que agora ele não vem mais só passear no jardim. Ele vem habitar no jardim. Ele quer estar conosco. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E ela viu os dois anjos vestidos de branco. Gente, a mesma cena. Tinham dois anjos guardando Jesus ali no sepulcro. Assim como tinha dois anjos guardando na arca, na tampa da arca, que estava ele, né? Tudo ali dentro da arca representava ele, não é verdade? E aí estão novamente os dois anjos ali guardando. E agora os anjos falam assim para ela: você está procurando quem entre os mortos, aquele que vive? Ou seja, a eternidade foi liberada agora. Aleluia, ele vive para todo sempre. Agora nós temos acesso à árvore da vida, que eu acredito que a árvore da vida é ele, porque é ele que nos dá a vida, né? Temos acesso a ele. Temos acesso à árvore da vida. Agora nós podemos sonhar com a eternidade com o Pai. Nós não estamos mais sós, queridos. Jesus preparou tudo. Desde o jardim do Éden, eu vejo isso, Deus trabalhando de uma forma tão tremenda e dando os seus sinais ao longo da história. Olha, tem querubins guardando a presença. Olha, vocês não podem entrar. Depois o Senhor fala assim: agora eu vou escolher um homem de uma tribo de sacerdotes, na tribo de Levi, para ser o sacerdote, para entrar nessa presença.
Aí vem Jesus e rasga o véu. Tira os querubins, né? Na cortina lá que mandou fazer. Com o desenho dos querubins. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia também diz que o véu do templo se rasgou. Foi o querubim de um lado, um querubim do outro, né? Pra gente entender, ó, agora os querubins não estão mais aqui, na porta do céu, não, agora vocês têm livre acesso. Aí depois Jesus ainda vai ter esse encontro especial com a Maria, né, para mostrar para ela, falou, olha, agora acabou, agora você tem livre acesso, agora eu estou vivo, agora eu estarei para sempre com você, Maria, agora eu estou com você, aleluia. E depois que ela tem esse encontro com ele, acontece algo maravilhoso, que é igual com seu Ritinha aqui, minha amiga. Amém, Ritinha. Glória a Deus. Versículo 18 fala assim, ó, e Maria Madalena, depois que ela teve esse encontro com ele, que ela viu a eternidade, que ela entendeu tudo, porque certamente, queridos, quando Jesus estava fazendo essas coisas, fazendo seus sinais, todos que estavam ali à volta dele entendiam o que ele estava fazendo. Por quê? Porque eles conheciam a palavra, não é nada assim estranho, né? Então, quando ela viu todos esses sinais ali acontecendo, ela entendeu tudo. E quando você entende tudo, o que você faz? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Quais coisas que Jesus disse para ela? Maria, agora os querubins não estão mais aqui. Eu venci a morte, eu sou o último Adão, agora vocês são esse jardim, agora tudo mudou. Foi essa conversa que ele teve com ela, além de, o que escreveu aqui foi uma parte, né? E o resto a gente pode imaginar, porque o que foi que ela anunciou estas coisas, que ela viu o Senhor, que os anjos estavam lá, que os anjos abriram caminho para ele. Aleluia. E que agora ela podia ter acesso livre à eternidade. Tudo isso no mistério de 2 anjos guardando a entrada. Mas eu quero dizer para você, os anjos não estão mais lá. Agora está aberto. Agora nós podemos ter acesso. Porque pelo vivo caminho da cruz, debaixo do sangue de Jesus, Satanás não tem domínio sobre nós. Não é como lá no jardim. Agora nós podemos falar não. Porque eu estou em Jesus. Agora não é pela nossa força, é pela força dele, a força daquele que venceu, a força daquele que enfrentou a morte e venceu a morte e o inferno. É na força dele que nós falamos para Satanás. Não, você perdeu. A minha alma não te pertence, eu sou de Cristo. Aleluia, você está entendendo? Então, cultive o seu jardim, viu? Cultive o seu jardim. Quer dizer, deixe Jesus cultivar você. E seja também, lá no livro de Cantares, o Senhor fala para a sua noiva, né? Que a sua noiva, ela é como um jardim fechado. Não é uma praça aberta, que todo mundo vai, senta, faz show, faz tudo que quer na praça. Não. O Senhor nos compara com um jardim fechado. Sabe uma casa que tem um jardim depois do muro? Então, o muro é enorme. Quando abre o portão, aquele verde, aquela coisa maravilhosa. É um jardim fechado, cercado, né? Ou um jardim de inverno, aquele jardim que está lá dentro da casa, que só quem entra dentro da casa que tem acesso ao jardim de inverno da casa. É isso que Jesus nos compara a isso. Nós não somos praças abertas, que Satanás chega e faz show, não. Nós somos jardim fechado para Jesus. Então deixa ele te cultivar. Tem remédio para ele cultivar aí no jardim. Porque lá no sepulcro, onde Jesus foi no jardim, onde ele foi sepultado lá, era um jardim e era costume plantar, além de frutas, verduras, remédios, tudo tinha ali. E flores também. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Fazer de nós um jardim, aonde tem alimento para quem precisa, onde tem remédio para quem precisa, onde tem alegria para quem precisa, bom perfume para quem precisa, beleza para quem precisa. E quem mais precisa de tudo isso neste mundo de horror, irmãos? O mundo mesmo. O mundo precisa disso. De jardins floridos de Jesus. Para enfeitar esse mundo feio, esse mundo rebelde, esse mundo depressivo, esse mundo nojento de Satanás,
né? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Mas eis que Deus tem o seu jardim aqui, que Ele está querendo fazer esse jardim regado. Não é jardim seco, cheio de mato, não. É um jardim regado. Jardim que produz. Jardim que embeleza o ambiente. Como é que você, como é que eu estou nos ambientes onde nós estamos? Estamos embelezando o ambiente? Estamos curando o ambiente? Estamos trazendo alegria para o ambiente, paz para o ambiente? Porque é isso que um jardim traz, né? Uma paz e uma alegria. Deus quer fazer de nós isso. Eu quero fazer, não esqueça do versículo de Isaías 58. Eu quero fazer de vocês jardins regados. A palavra vai nos regar. A palavra vai nos limpar. A palavra vai nos nutrir. A palavra vai fazer brotar em nós coisas boas. Coisas que nós nem pensamos, né? Coisa que às vezes a gente fala, nossa, nem acredito que sou eu que fiz isso. Sim, mas você fez. Porque foi que brotou dentro do teu coração. Foi Jesus que cuidou. A Ritinha acabou de dar um testemunho agora de coisas que o Senhor quer que ela faça. É Jesus cuidando do jardim. E Jesus está falando assim para a Ritinha, eu quero que nasça essa flor aqui em você. Essa flor vai brotar. Essa flor da... Como é que chama? Da caridade. Vai brotar. A flor do amor, a flor da caridade, a flor da bondade. Aí é os frutos do Espírito, né? Vai trazer. E o melhor, não tem remédio no jardim. As pessoas estão doentes e elas procuram alguém para se reconfortar. Uma palavra que a gente lança pode matar ou pode trazer vida. Então nós precisamos ser jardins que produzam saúde e não venenos. No nosso jardim não pode ter carrapicho para pinicar ninguém, para machucar ninguém. No nosso jardim não pode ter venenos plantados. Tem que ter só coisas maravilhosas do céu. Porque nós somos de lá. Aleluia. Glórias a Deus. Quando Jesus mostrou para Maria, olha Maria, o verdadeiro jardineiro está aqui. Aquele que que deu conta de fazer o serviço do Pai. Cultivar o Éden. E dentro de nós. E sabe por que Jesus quer fazer de nós esse jardim? Porque Ele quer passear. Porque Ele quer morar. Porque Ele quer vir aqui com a gente. E Ele não vem num lugar sujo. Ele não vem. Incrível, né? Que na hora que Ele foi para ser enterrado no sepulcro, o sepulcro também era virgem. Sepulcro nunca ninguém tinha usado. Olha só o mistério de Deus. Até para colocar um corpo morto de Jesus, precisa ser um sepulcro virgem. É uma história, é muito forte isso aqui, irmãos. Por quê? Porque Jesus, dentro desse lugar, Ele ia renascer. E como é que Jesus vai renascer dentro de um lugar podre? Não tem como Ele nascer, flores nascer. E não tem como nascer dentro de um lugar podre, é preciso limpar. Mas, irmã, eu sou pecadora, eu também sou. Como que vamos limpar? O sangue. O sangue dele. A Bíblia diz assim, que os nossos pecados, ainda que eles sejam mais vermelhos que a escarlata, depois do sangue de Jesus, eles se tornarão mais alvos que a alva neve. O sangue de Jesus purifica o sepulcro. E ele renasce ali, ele ressuscita ali, ele vai reviver ali. Aleluia. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer entrar, limpar, purificar, cuidar, para que Ele possa nascer em nós. E nós produzirmos muitos frutos, muitas flores, muito cheiro, muito remédio. Nós temos que ser essas pessoas, principalmente nesses últimos dias do povo de Deus sobre a terra. Há de ter uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A Bíblia diz que tem diferença. E nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Então, ore comigo, fala, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me escolheu para transformar essa terra seca, para transformar esse lodo, para transformar essa coisa sem valor num jardim precioso para ti. Venha cuidar de mim, eu me entrego, eu deixo que o Senhor entre na minha vida, eu deixo que o Senhor venha fazer o que for preciso, tirar aquilo que não presta e trazer os frutos do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Faz de mim um jardim fechado para ti, aonde só o Senhor tem acesso.
Satanás não vai ter acesso, até porque Satanás não suporta um jardim, porque o lugar dele é um lugar feio, o lugar dele é um lugar escroto, mas onde tem um jardim limpo por Deus, onde tem um jardim cuidado por Deus, ele não tem acesso, ele nem gosta de estar, porque o lugar dele não é limpo, o lugar dele é sujo. Faz de mim, Senhor, um jardim florido, que eu possa exalar o teu bom perfume na terra, que eu possa ser usada como remédio, que haja em mim remédio para os meus amigos, para a minha família. Faz de mim, Senhor, um jardim sobre a tua terra. Eu quero me entregar nas mãos do jardineiro, que sabe cuidar, que sabe lavrar, que sabe fazer frutificar o jardim que o Senhor mesmo plantou aqui. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos isso, mas ouvi da tua boca, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor quer nos fazer jardim. Que o Senhor, quando nós gritamos, o Senhor nos ouve. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Senhor, nós queremos entender como Maria entendeu todos os mistérios e os segredos da tua ressurreição, o que ela simbolizou na terra, que efeito maravilhoso foi esse que ela fez. Ela rompeu algo que estava fechado, rompeu para que nós pudéssemos entrar. A sua ressurreição é vida para nós. Aleluia! E nós cremos nisso. Em nome de Jesus, nos acrescenta a nossa fé. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender os seus mistérios, Pai. Eles são grandiosos demais. Às vezes nós não podemos nem compreender. Em nome de Jesus. Mas quando nós estamos em Ti, o Teu Espírito Santo testifica em nós as verdades eternas da Tua palavra. E isso nos traz vida. Em nome de Jesus. Aleluia, queridos, louvado seja Deus, né? Que o Senhor Jesus esteja com você, deixa o Senhor cuidar de você, tá bom? Você é uma flor, flores são delicadas, não esqueça disso também. Jesus sabe cuidar de um jardim com esmero, não tenha medo, Ele não vai fazer em você nada que não precise ser feito, Ele não vai fazer nada que você não vá, para te matar, nunca. Ele vai fazer você florir. E Jesus quer nos ver florindo e quer nos ver cercados. Um jardim fechado para Ele. Eu profetizo na minha vida e eu profetizo na tua vida também. Seja um jardim fechado para Jesus. E que Ele esteja em todo o tempo em ti, cuidando e te visitando em todos os momentos. Beijo no teu coração. Querendo Deus, segunda-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez para levar até vocês o programa Maranata, o que leva até você a luz do Evangelho. Querendo Deus, segunda-feira que vem. Amém? Em nome de Jesus. Beijo, beijo. Shalom, shalom.